Boa noite a todos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e a exaltação para todo sempre. Amém? Gostaria de trazer uma palavra aos nossos corações esta noite, que o Deus Espírito Santo venha falar conosco, que nós possamos estar preparados a nossa terra, que é nosso coração, pela palavra. E louvo a Deus por mais uma vez estar participando dessa emissora, dessa rádio, para falar da palavra do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aos ouvintes, amigos, um grande abraço a todos. No livro de 1 Reis, o seu capítulo 21, e o versículo 3, mas vou começar lendo do versículo 1 até o 3, e diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Acabe e a vinha de Nabote. Depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Israel. Acabe disse a Nabote: dê-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca lhe darei outra melhor. Ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que vale. Porém, Nabote disse a Acabe: se o Senhor Deus me livre e dê-lhe de herança, se o Senhor Deus me livre e dê-lhe da herança de meu pai. Essa palavra é bem conhecida aos nossos corações. Vai falar sobre Nabote. E o tema que eu trago para essa mensagem nessa noite diz assim: não venda a tua vinha. Nabote era um homem simples, mas entendia o valor da herança. Ele entendia o valor da herança que Deus havia dado à sua família. Acabe, Nabote, ele entendia, era um homem simples, mas entendia o valor da herança que Deus havia dado à sua família. Mas Acabe, ele tinha poder, tinha riqueza, tinha um palácio, mas foi dominado pela cobiça. Isso é maravilha de Nabote. A história mostra quem permanece fiel pode ser perseguido, mas Deus jamais abandona os seus. Abandona os seus. Essa mensagem me chama a atenção que o rei tem do tudo, aleluia. Mas ele se interessou pela via de Nabote. Ele quer dizer assim: olha, me dê a sua vinha, no versículo 2, ele vai dizer assim: me dê a sua vinha para que ele sirva de horta. Aleluia. Ele almejou aquilo que não era dele, mas Nabote disse a ele: herança de papai, porque herança de pai eu não vendo, eu não faço, porque é herança de meu pai. Aleluia. Nabote, ele era um homem fiel que preferia obedecer a palavra de Deus do que agradar ao rei. Hoje, abrindo um pouco as aqui, abrindo um pouquinho, tem pessoas hoje trocando, negociando a sua salvação por poder, por dinheiro, por prazeres momentâneos, por coisas vãs. Mas Nabote, ele conhecia o valor da herança que Deus havia dado à sua família. Lá em Levítico vai nos dizer
Em Levítico 25, 23, 28, a herança não deveria, no capítulo 25, 23 até o 28, a herança não deveria ser vendida definitivamente. Muitos estão vendendo. Em Números 36, 7, cada tribo deveria conservar a sua herança. Nós devemos conservar a herança que o Senhor tem nos dado. O primeiro ponto que me traz aqui, e continuando a meditar, do versículo 4 de 1 Reis 21, então Acabe voltou para casa ele volta para casa aborrecido, indignado, porque Nabote disse, o jezreelita, e lhe havia falado quando disse, não lhe darei a herança de meus pais. E Acabe deitou na cama, botou o rosto para a parede, não quis nem comer. E essa palavra me chama a atenção. Como a cobiça, a inveja, desejar aquilo que não é meu, tira fome, tira vontade de ver, querendo desejar aquilo que não é meu. O que é meu, herança de papai, eu não negocio, eu não vendo, eu não dou para ninguém, aleluia. E Nabote, ele não negociou a sua herança. Eu convido a você nesta noite, se você negociou de papai não se negocia. Aleluia. A carne, ela te traz prazer agora. Ela te traz alegria agora, mas te leva à morte. Aleluia. Que você não vem negociar aquilo que papai te deu. Que você não vem negociar aquilo que o Senhor te deu. Então, tira o sono de Acabe. Ele desejou aquilo que não era dele. Porém, teve uma mulher, o nome Jezabel, esposa, foi falar com ele e perguntou, o que é isso? O que você tem? Por que estar assim aborrecido? Não quer comer nada? Rapaz, desejou aquilo que não é dele, perdeu a fome, perdeu o sono, perdeu tudo assim, porque desejou um não para ele e não trouxe vontade de comer, trouxe dizendo porque ele queria possuir aquilo que não é dele. E o primeiro ponto que eu trago essa mensagem aos nossos corações é: Nabote não negociou a sua herança. Guarda-me, Senhor, do que eu te dei, a minha herança de meus pais. Porque em Provérbios 23, verso 23, contra a verdade, não as vendas. Aleluia. Comprar a verdade e não a vendas. Em Hebreus 10, 39, não somos do que retrocede. Em 2 Timóteo 14, guarda o Deus depósito com o Senhor. Não vem da sua fé, não vem da sua santidade, não vem do seu chamado, não vem da sua comunhão com Deus, pelo amor de Deus. Não negocie aquilo que o Senhor te deu. Porque o segundo ponto que eu trago essa mensagem é destrói quem alimenta. Muitos estão alimentando a cobiça. Porque em Êxodo 20, 17 vai dizer: não cobiçarás. Não cobiçarás. Não cobiça aquilo que não é teu. Não cobiça aquilo que não é teu, amados. Porque em Tiago 1, verso 14 e 15, a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Aleluia. Louvado seja Deus. A cobiça faz as pessoas perderem o temor de Deus. Aí eles vão, aí Jezabel chega, fala que sabe, se levanta, se anima, tem ânimo, que eu vou preparar um negócio aqui agora. Aí vai, trama contra a vida de Nabote. Aí vai o versículo a seguir, dizendo no versículo 6:
E porque falei, e por que você está assim, Acabe? Acabe responde. É porque eu falei com Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra horta, outra em troca. Porém ele disse, não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levanta-te, venha comer e se alegre o seu coração. E lhe darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Aí, o que acontece? Jezabel manda preparar um jejum. Aí Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu carta em nome do rei Acabe. Selo, com sinete dele, enviou os anciãos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Irmão, oh meu Deus! E nas cartas ela escreveu o seguinte dizendo, anunciei um dia de jejum, traga Nabote para a frente do povo. Na frente dele, 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei, e depois leve-o para fora e acredeja para que morra. Aleluia! As pessoas estão tramando. As pessoas estão fazendo injustiça. Mas se esquece que Deus está vendo. Aí leva ele para fora, no versículo 13, o 14, vai dizer, o 13, levaram para fora da cidade, apedrejaram. Então mandaram dizer de Isabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Só que esqueceram de uma coisa. E Deus, aí ela vai com toda alegria, chega até, sabe, levanta, come, posse da vinha que Nabote, Jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo. Ele morreu. E quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Só que Acabe esqueceram que nosso Deus dê a justiça. Indo para o versículo 17, aí Deus levantou de Nabote. Para defender, vai chegar e vai profetizar. Aí Elias, então, o Tevi está dizendo, levante e assim com Acabe, rei de Israel. Tiraram escadaria. E eis que ele está na via de Nabote, onde foi para tomar posse dele. Em Salmos, amados, 37, versos 5 e 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto é tudo. E confia no Senhor. Aleluia. Em Romanos 12 e 19, a vingança pertence ao Senhor. Deus ainda levanta alguém para fazer, aleluia, justiça por você. Deus, ele olha quem está tramando contra a tua vida. Quem está... Nabote, ele foi morto injustamente. Parecia que Acabe havia vencido. Mas Deus levantou Elias para anunciar. Quando ninguém ver a sua dor, Deus vê. Quando ninguém defende você, Deus entra na sua causa. Deus vai fazer justiça por você. Deus vai abrir o caminho, aleluia, porque a palavra do Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, aleluia, louvado seja Deus.
Aí Elias chega e traz o recado de Deus para ele, a mensagem do Senhor. E diz, fale com ele dizendo, diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Então é o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães beberam o sangue de Nabote, os cães lembrarão o seu sangue. Com o seu sangue, meu Deus, quem toca no justo terá que prestar conta com Deus. O que me chama a atenção, o irmão de Nabote incomodou a Acabe. E o ponto 4 que eu trago nessa mensagem aos nossos corações, Deus honra quem permanece fiel. Mesmo após a morte de Nabote, Deus não deixou sua fidelidade sem resposta. Mesmo depois da morte de Nabote, Deus não deixou ele sem resposta, porque Nabote ele era fiel. Ele falou assim, a minha vinha eu não negocio, eu não vendo porque é herança de papai. Porque lá em Gálatas, irmão, capítulo 6, versículo 9, não nos cansamos de fazer o bem. Faça o bem. Para de falar, para de levantar falsos. Devemos mudar. Nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Nós não negociamos, nós não vendemos a nossa herança. Porque em Apocalipse 2 e 10, ser fiel até a morte. Em Crônica 16, versículo 9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer o que eles são fiéis. Você tem que ser fiel. Aleluia. Porque você pode cobiçar, desejar, almejar aquilo que não é seu. Deus disse para Adão e Eva, você pode comer tudo que tem aqui, meu filho. Tudo. Mas não coma do fruto. E Eva desejou o fruto que Deus lhe havia proibido. Às vezes você está desejando aquilo que não é seu. Aquilo que não é seu não é seu. Não lhe pertence. Conquista. Peça direção ao Senhor, que Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar um direcionamento. Não negocie aquilo que o Senhor te deu. Não abra mão dos dons espirituais. Não abra mão da salvação do Senhor. Ser fiel. Ser fiel até a morte, irmão. Não negue o nome do Senhor. O inimigo pode tentar tomar sua vinha, sua família, o ministério, a sua comunhão, a promessa. Mas não aquilo que Deus entregou nesta noite. A você, ouvinte, que está me ouvindo em sua casa. Ele talvez esteja me ouvindo num carro, ou ele esteja ouvindo em outro lugar. Eu quero dizer para você, pode inimigo tentar contra a sua família, tentar contra o teu ministério, contra a sua comunhão, as promessas, mas não há aquilo que Deus lhe entregou. Não negocie. Não negocie. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Não negocie aquilo que o Senhor te deu. Não abra mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem permanece fiel pode chorar hoje, mas Deus muda as histórias ainda. O Senhor continua defendendo a herança dos seus filhos. Talvez o inimigo tenha tentado, ou esteja, ou vamos dizer assim, esteja tentando tirar a sua paz, a sua família, o seu mistério, a sua alegria.
Mas eu trago a mensagem de Deus para você nessa noite. Não venda a sua vinha. Não venda a sua vinha. E diga, eu mesmo defenderei. Não venda. Aí Deus diz para você. Aí você fala assim, eu não vendo. Aí Deus diz, eu mesmo defenderei a sua causa. Clamou a morte. Nabote veio morrer, mas ele não nem conseguiu ouvir. Aí Deus levanta um Elias para trazer a Nabote a verdade. Assim diz o Senhor. Aleluia. Não brinque com as coisas de Deus. Ser fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Ser fiel ao Senhor. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Deixa o Senhor trabalhar por você. Deixa o Senhor guerrear por você. Oh, meu Deus. Não venda mais. Não venda a sua vinha. Nem por tudo, e nem por nada. É herança de papai. Valorize. Valorize. Nabote, ele disse assim, olha, nem comigo, nós sabemos que o inimigo ele continua tentando comprar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A nossa fé, a nossa santidade de caminhão, mas continue lutando, amados. Continue buscando a presença do Senhor. O mundo ele oferece prazer em troca da santidade, dinheiro em troca da honestidade, a fama em troca da fidelidade, pecado em troca, aí acaba oferecendo as vantagens para Nabote. Aleluia. O mundo ele oferece tudo isso. O diabo sempre apresenta uma proposta atraente, mas o preço é alto. Que nós possamos vigiar. Que nós possamos estar firmes no Senhor. Que nós possamos olhar para Jesus. Que nós possamos estar firmes. Não negocie, não venda. Não venda. Não venda. Porque lá em Romanos, no seu capítulo 8, diz assim para vocês, eu vou terminar já essa mensagem. No versículo 13, porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Viva nesta noite o propósito do Senhor. Viva! Paulo ainda deixa claro aos nossos corações, ouvintes. Ele disse que não existe vida espiritual sem renúncia. Ele diz que não existe vida espiritual sem renúncia. Quem alimenta a carne e enfraquece o espírito. Quem crucifica a carne e experimenta a vida de Deus. Aleluia! Que nós possamos deixar Deus guiar nossos passos. Renuncie a compra da sua herança. Renuncie o pecado. Renuncie as propostas. Renuncie tudo aquilo que está te fazendo você paralisar. Renuncie o pecado. Renuncie a inveja. Renuncie a cobiça. Renuncie nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar firmes. Porque que nós olhamos para o livro de Juízes, a gente vai ver um rapaz chamado pelo nome de Sansão. Ele alimentou a carne e perdeu a força. Então, ele cobiçou o que era proibido e trouxe derrota para Israel. Se você cobiçar aquilo que não é seu, você pode trazer a destruição para sua família.
Você pode trazer a destruição para os seus projetos. Você pode paralisar aquilo que você lutou para conquistar. E fechando essa mensagem, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram. Então não alimente a carne. Toda escolha alimenta alguma coisa. Ou a carne ou o espírito. Nabote falou assim, eu não alimento a carne, mas eu continuarei de uma coisa. Herança de papai. Eu não vendo e não negocio. Pode tirar a minha vida. Pode tramar contra mim. Não tem problema. Eu ainda sirvo um Deus que justifica a minha causa. Que o Senhor Deus de Israel nos abençoe. Que Deus continue falando mais aos nossos corações. Que nós possa ser igual Nabote. Eu não vendo, eu não negocio, eu não troco. É herança de papai. É herança de papai. É herança de papai. Eu não negocio nada. E terminando, eu digo essa mensagem para você. Hoje o Espírito Santo chama aqueles que decide permanecer firme. Não venda a sua herança espiritual. Deus é justo e defende os seus e honra o que permanece fiel até o fim.